Olá, meu nome é Gabriel, faço parte da equipe PlugDash aqui na TecnoSpeed. Hoje vou apresentar para vocês a nossa ferramenta, o PlugDash. Iniciando a apresentação, nós vamos entender como o PlugBot funciona. Basicamente, ele é o nosso serviço sincronizador, que vai fornecer as informações para os gráficos. Vamos conhecer também o painel administrativo, que é a ferramenta que vamos utilizar para gerenciar o acesso dos clientes e baixar o nosso app personalizado, caso você tenha optado por utilizar a personalização do PlugDash. Vamos iniciar também uma integração com o PlugDash utilizando um gráfico de exemplo. Bom, vou explicar agora como funciona o nosso serviço sincronizador, o PlugBot. Basicamente a função dele é coletar os dados necessários para os gráficos e enviar para a nossa nuvem de dados, que então irá alimentar o app. Esse sincronizador deverá ter acesso ao banco. Mais para frente eu vou mostrar como que a gente vai fazer essa conexão. Agora vamos conhecer o painel administrativo. Essa é a tela inicial do painel administrativo, certo? Aqui a gente tem a telinha de notificações, que é onde aparecem as mudanças que tivemos no PlugDash, né? Algumas informações. Aqui nós temos também a tela de chat, né, que é onde nós vamos receber atendimento. Caso você queira, você tenha algum problema, queira tirar alguma dúvida, é por aqui que você pode acessar o chat, né, para entrar em contato com o nosso atendimento. Então, nós vamos te ajudar. Perfeito. Aqui nós temos uma telinha onde listam suas empresas. Neste momento, não vou entrar em detalhes, mais para frente eu vou explicar um pouco melhor. Aqui temos a parte de downloads, onde a gente consegue baixar os códigos fontes para publicar o app na loja da Apple Store e da Play Store. Aqui nós temos também o app personalizado, caso você queira mandar para o seu cliente direto já, né? Aqui nós temos a tela de relatórios, que é onde exibe a quantidade de dispositivos que está utilizando o seu PlugDash e a quantidade de dispositivos que você tem disponível, certo? Temos aqui a telinha de personalização, que é onde a gente coloca os dados, coloca as imagens, né, que vão compor a nossa personalização, certo? Temos aqui uma tela de implantadores, que é caso você queira cadastrar algum usuário para ter acesso a esse painel e acesso a alguma empresa em específica. Então, no caso, você cadastra os dados do usuário. Certo? Aí você coloca a qual empresa esse usuário vai ter acesso, se ele vai conseguir visualizar a empresa e editar, se ele vai ter permissão para gerir dispositivos, ou seja, bloquear os dispositivos ou permitir que novos dispositivos entrem, né? E aí você pode associar. A gente pode salvar e aí ele é listado aqui, usuário teste, certo? Aí esse usuário, com o e-mail que você cadastrou aqui, vai conseguir acessar com a senha que você cadastrou aqui também. Acessar o painel administrativo, tá? Seja para fazer o download do aplicativo personalizado, etc. Agora nós vamos conhecer a telinha do PlugBot. Essa aqui é a tela do PlugBot, né? A gente já loga direto aqui na tela de empresas, né? Aqui a gente consegue adicionar uma empresa nova, a gente vai em adicionar, coloca o nome da empresa, coloca os dados da empresa, coloca o e-mail da empresa, um telefone. Aqui, caso você queira estipular uma quantidade de dispositivos que essa empresa vai ter acesso, você estipula por aqui. No caso, eu vou deixar 0,
para ficar ilimitada essa empresa. Confirmar novos dispositivos é caso você queira bloquear o primeiro acesso de um dispositivo, né? E aí vai forçar a qualquer usuário, qualquer dispositivo que queira acessar os gráficos, você vai ter que vir aqui nessa telinha e acessar a visualização desse usuário, tá? Eu vou deixar desativada e vou salvar. Perfeito, a empresa foi criada. Lembrando que se você quiser utilizar essa funcionalidade de confirmar novos dispositivos, você vai ter que utilizar o painel administrativo. Aqui dentro do painel administrativo está a empresa que nós cadastramos, certo? E caso você utilize confirmar novos dispositivos, né? Você vai ter que liberar os dispositivos ou bloquear eles por essa telinha aqui, tá bom? Quando nós criamos a empresa, ela gerou essa chave aqui, ó, chave app. Essa chave nós vamos utilizar para mostrar os gráficos lá no celular, certo? Lembrando que essa chave também tem disponível aqui dentro dessa telinha de empresa, certo? É essa chave de ativação aqui. Aqui temos a tela de Plugbots, né? Eu já tenho alguns aqui que eu utilizo para testes, mas no seu caso você vai em adicionar. Escolhe um nome para o Plugbot, eu vou colocar Plugbot MySQL, que é o banco que eu vou utilizar para essa integração. Perfeito. Após criar o Plugbot, nós vamos aqui clicar em Download. Lembrando que ele demora um pouquinho até buildar o app, né? Buildar o Plugbot. Aí a gente vai baixar. O meu está baixando. Perfeito. Baixei o Plugbot. Aí a gente vai instalar ele. Nos Windows mais novos, tá acontecendo de aparecer esse problema de segurança aqui. Você clica em mais informações e executar mesmo assim. Após autorizar a instalação, ele vai pedir um nome do Plugbot, você dá avançar, pergunta se você quer criar um atalho na área de trabalho, avançar, instalar. Bem simples. Perfeito, Plugbot instalado. Após instalar o Plugbot, você pode ver que ele fica até ativado aqui em verdinho, então a gente pode iniciar a conexão. Vamos aqui na conexões, não tem nenhuma conexão, né? Essa telinha aqui para o Plugbot já conectar com algum banco, você pode colocar quantos bancos de dados você quiser, lembrando que esse Plugbot eu instalei na minha máquina, então, e o banco também está instalado na minha máquina, certo? Eu vou em adicionar, vou colocar o nome da conexão, vou colocar Plugdash, o tipo da conexão, eu vou utilizar o banco MySQL, o host é localhost, como está na minha máquina, a porta 3306, que é a padrão do MySQL, o usuário eu vou usar root, e a minha senha. O banco de dados que eu vou utilizar é o Plugdash e eu vou em testar conexão. A conexão foi feita, perfeito, e a gente vai em salvar. Perfeito, conectou com o meu banco, então a gente vai criar um gráfico. Primeiro, na verdade, vamos configurar algum usuário, né? Eu tenho que selecionar a empresa. No caso, a empresa que eu fiz foi essa teste, né? Próximo. Aqui a gente pode utilizar o e-mail do cliente para login, né? Caso você prefira o e-mail. Tem como a gente
puxar os dados de um banco de dados, né? Eu posso escolher puxar os dados do meu banco, que é o que eu vou fazer aqui. Aqui a gente escolhe o plugbot, certo? Vou escolher o plugbot que eu criei, o tipo de integração, né? Que no caso o banco que eu utilizei, que é o plugdash. Caso você utilize uma criptografia na senha, a gente tem suporte a MD5 e SHA-1. Aqui é o tempo de sincronização, o tempo que vai levar para o plugbot ir lá no seu banco e sincronizar os usuários. E aqui vai ser o select que nós vamos utilizar para puxar os usuários. Certo? Eu vou testar esse SQL. E aí puxou os dados que eu tenho de usuários. Vou em salvar. Lembrando que temos os campos obrigatórios ID, nome, senha e departamento, tá? E aqui, ó, já puxou os usuários, aqui a gente já pode visualizar, né? Nome, senha, departamento e e-mail, tá? Ainda não sincronizou os usuários, né? Ele sincroniza o usuário sempre depois que carrega algum gráfico. Como a gente não fez gráfico, ele não puxou ainda, tá? Tem a opção de você cadastrar por formulário também, tá? Então aqui você só vem em adicionar e adiciona os dados do usuário manualmente. E aí esse usuário aqui já vai ser listado lá no app também, tá? Vamos criar um gráfico. Aqui a gente seleciona uma empresa, no caso eu vou utilizar a que eu fiz agora. O grupo é uma divisão que você pode fazer, você pode dividir os gráficos por grupos. Vamos salvar. Perfeito. Vou utilizar o grupo aqui de exemplo que eu fiz financeiro. Aqui em gráficos. Importar gráficos é quando você utiliza uma biblioteca de gráficos. O que é a biblioteca de gráficos? Ela é uma biblioteca que você cadastra um padrão, né? Você deixa lá um SQL pronto, um gráfico pronto, e aí você só utiliza ele, você só replica ele entre os plugbots que você tem, né? Se você quiser fazer o mesmo gráfico para várias empresas, por exemplo. Neste vídeo eu não vou passar nada sobre ele. A gente tem um webinar que tem todas as informações que você precisa sobre essa funcionalidade, e a gente tem na nossa documentação também, tá? Eu vou só criar um gráfico novo aqui, escolher a conexão. A gente tem a conexão via API também. Neste momento eu não vou passar sobre a conexão via API também, tá? A gente tem a documentação de como que você vai fazer essa conexão, tudo certinho, o modelo do arquivo que a gente precisa receber. E a gente tem um webinar também, um outro webinar, né? Explicando tudo certinho de como que você pode utilizar a API. Tem um exemplo, tem toda a integração feita com ela também, tá? E aí, caso você precise desse webinar, né, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer um envio para você, tá? Você pode entrar lá naquele chat que eu mostrei no painel administrativo, que aí por lá você pega todos os links que você precisa, tá? Vou utilizar conexão por plugbot. Escolhi aqui o plugbot que eu criei. E aqui a gente escolhe o gráfico. Eu vou utilizar um gráfico simples, no caso o de progresso. Lembrando que também cada gráfico tem uma particularidade, certo? E todos esses gráficos têm uma integração configurada e exemplos na nossa documentação também, que vai ser enviada para vocês, tá? Temos aqui o gráfico de progresso, que é o que eu vou utilizar. Título é o título do gráfico. Vou utilizar um exemplo aqui. Intervalo de sincronização é o tempo que vai levar para o plugbot sincronizar esse gráfico. Configurações avançadas, a gente consegue escolher aqui o tema, né, do gráfico. Eu vou deixar padrão preto. Já falo mais sobre essas configurações.
vou criar um gráfico aqui, aba mensal. Então nós vamos utilizar. Eu vou fazer um select estático aqui só para a gente conseguir testar o gráfico, certo? Lembrando que esse gráfico de processo, ele tem os campos obrigatórios, que são o máximo e o atual. Então eu tenho que passar dois valores. Eu vou colocar 100 como máximo e 80 como atual. Vou testar o gráfico. Perfeito, e ele já puxou os gráficos. Ali em cima tem o título, né? Certinho. Aqui, em máscara do valor, a gente consegue colocar uma máscara, né? No valor. No caso, eu utilizei a porcentagem. Texto do valor é um valor que você pode colocar e ele aparece embaixo do texto também. Embaixo do valor. Você consegue aplicar uma máscara monetária, no caso ele vai formatar os nossos valores para real ou dólar, certo? E ele coloca a vírgula e caso precise o ponto. Exibir valor máximo, ele mostra o valor máximo e o atual também, tá? Ele tá mostrando o 100. Filtro de departamento é quando você quer estipular que apenas determinados departamentos consigam visualizar esse gráfico, certo? No caso, eu vou deixar desativado. Perfeito. Controle de visualização entra ali na categoria de variáveis também. No momento, eu não vou passar muito a fundo em caso de variáveis, né? A gente tem um webinar também falando sobre as variáveis que você pode utilizar, tem alguns exemplos, tudo mais. E aí, caso você tenha interesse, entre em contato conosco, que nós vamos enviar para você o webinar e a documentação das variáveis também, tá? Perfeito. Fiz o gráfico. Vou adicionar uma outra aba aqui para a gente dar uma olhada. Fiz a aba mensal, lembrando, né? E eu vou fazer uma aba semanal. Tá? A aba mensal tá com aquele SQL que a gente fez. E eu vou criar a semanal. A semanal eu vou mudar só os valores. Select 30 máxima. E essa é a exibição do nosso gráfico semanal, certo? Aí fica essa abinha aqui embaixo do gráfico, né? Aqui no preview do Plugbot a gente não consegue alternar entre eles, mas no aplicativo você vai conseguir, tá? No nosso Dash Web você vai conseguir também, tá? E a gente vai aqui em fechar. Ó, se quiser visualizar o mensal, ele tá aqui também. Perfeito. Após finalizar a configuração dos gráficos, nós vamos salvar. Perfeito. Agora o gráfico está criado, certo? Então a gente vai observar o painel de monitor. Aqui, esse painel de monitor é o painel que mostra o log, né, dos eventos do Plugbot, né? Aí temos aqui o Plugbot MySQL que eu criei, a empresa e aqui a sincronização do Plugbot. Se acontecer algum erro, algum problema, ele vai mostrar aqui. Ele mostra também quando o gráfico foi sincronizado, quando os usuários foram sincronizados, tudo ok. Perfeito? Obrigado a você que acompanhou até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato conosco. Pode ser pelo e-mail atendimento@plugmobile.com.br ou pelo nosso chat de atendimento disponível no seu painel administrativo. Foi aquele que eu apresentei ali no começo da nossa conversa. Precisando, estamos à disposição. Até mais!